todos vocês estejam bem, que estejam na mais perfeita paz e na mais perfeita santidade de Cristo. Bom, o vídeo de hoje é um pouco mais sério, então não vou ficar com muita graça, porque realmente o vídeo de hoje é um assunto muito difícil de se debater. Eu acho que você sabe o que aconteceu nessa sexta-feira, hoje é sábado, eu tô gravando nesse dia, hoje é sábado, acho que eu vou postar um domingo, mas sexta-feira foi confirmada a morte da cantora Marília Mendonça. E é muito difícil a gente imaginar. Eu não acompanhava a carreira dela, mas algumas músicas, porque era muito em alta, a gente conhecia, acabava conhecendo. Mas é muito triste, ela é muito nova, morreu aos 26 anos de idade, deixando um filho de quase 2 aninhos. Gente, isso é muito triste e isso me fez pensar em gravar esse vídeo falando sobre o tema morte. Não que a morte é uma coisa inevitável e que todos nós estamos não é sedentos, mas acontece com todo mundo e o destino dos pecadores, o destino de todos nós é a morte. Mas ainda assim nos choca em saber que uma pessoa no auge da carreira, no auge da vida, uma pessoa tão alegre e divertida tenha parte desse mundo tão cedo. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a morte. O que a Bíblia, esse livro sagrado, fala a respeito dela? Bom, uma coisa é fato. Para a gente entender sobre a morte, precisamos entender o que é a vida de acordo com a Bíblia. Então eu separei alguns versículos, não é muito, como eu sempre separo aqui nos vídeos, é só alguns versículos de verdade, dessa vez eu prometo. E o primeiro versículo está lá em Gênesis. Bom, pessoal, antes da gente ler o versículo que está lá em Gênesis 2:7, eu quero destacar que a minha Bíblia é da nova versão nova tradução na linguagem de hoje, e eu vou estar disponibilizando aqui na legenda, tá? Quando estiver rodando o vídeo, vocês vão ler os versículos para ficar mais fácil para você, caso você não tenha uma Bíblia aí do seu lado ou caso você não tenha uma Bíblia. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Nesse versículo, no capítulo, nos livros de Gênesis, a gente sabe que fala sobre a criação, criacionismo, que fala que Deus ele fez a terra em 7 dias, e acho que você já sabe toda essa história. E no versículo 7 já está falando sobre Adão, que ele fez a criação de Adão, do pó da terra, ele suspirou no... faz assim, gente. Ele respirou no nariz de Adão, e nisso aconteceu o fôlego da vida. Então, para nós cristãos, todos nós, a vida é a alma. Então eu separei aqui outro versículo que está lá em Lucas, que vai falar exatamente sobre alma. Bom, gente, eu não estou me aprofundando muito no assunto sobre alma vivente, porque a gente só tem que entender mais ou menos o conceito de vida de acordo com a Bíblia para a gente poder se aprofundar no assunto da morte, o que acontece depois da morte. E exatamente isso, muita gente fica tipo assim, ai Amanda, como assim alma? Mas a Bíblia acredita sobre espírito, essas coisas, as almas aqui andam na terra. Não, pessoal, exatamente isso que a gente vai falar, que a gente vai debater no vídeo de hoje. Em Lucas capítulo 23, versículo 46 diz o seguinte: Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois de dizer isso, ele morreu. Então, esse versículo meio que complementa a explicação que acabei de falar. O espírito é a nossa alma vivente. Por exemplo, eu sou uma alma vivente, então meu espírito, a partir do momento em que eu morro, o meu corpo vai ao pó da terra, ele volta a ser o pó da terra, e o meu espírito vai para Deus. Aí quando Jesus vier e ocorrer tudo o negócio que a gente já sabe, a volta de Jesus, a ressurreição, que a gente também vai falar um pouquinho sobre a ressurreição no vídeo de hoje, e então meu espírito, aí Deus vai fazer o julgamento entre se eu fui uma ovelha ou se eu fui digamos que um carneiro, que o Senhor não foi muito bem para Jesus, tá? Falando sobre a morte, eu lembro muito de 2 histórias da Bíblia e que eu gostaria de falar aqui hoje. Depois a gente vai falar sobre Marília Mendonça, mas exatamente isso, 2 histórias da Bíblia que me lembram muito sobre a morte. Bom, a primeira eu não vou destacar muito sobre essas 2 histórias, mas a primeira história está relatada lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 35 até o versículo 43. E essa história fala sobre a filha do Jairo. Jairo, ele era um dos grandiosos lá da sinagoga, um dos fariseus da sinagoga, e acontece que a filha dele estava muito doente e ela estava quase morrendo. E ele falou, cara, eu preciso salvar a minha filha. E ele foi lá e pediu para Jesus, Jesus, salva minha filha, por favor, ela tá quase morrendo. Só que no meio do caminho aconteceu um impedimento, digamos assim, no meio do caminho, que eu não vou destacar aqui hoje, eu posso fazer, quem sabe, um próximo vídeo explicando sobre isso. Mas, se resumindo, acontece que depois chegaram algumas pessoas que estavam na casa de Jairo e falaram,
Jairo, não incomode mais o Messias porque a sua filha está morta e não tem nada que você possa fazer. Só que Jesus olhou para Jairo e falou assim, Jairo, não se preocupes, eu vou salvar a tua filha. E ele foi lá e ficou, e as pessoas chorando pela menina que tinha morrido. E ele ficou, gente, não chorem, não precisa chorar. Essa menina apenas está dormindo. E eu acho que você já sabe como essa história acabou. Jesus conseguiu trazer de volta essa menina. Outra história que eu lembro bastante é a história de Jairo. Jairo, ele foi um dos amigos de Jesus. E acontece que Jairo ele ficou muito doente e as irmãs de Jesus foram lá, falaram quando ele foi visitar Jesus e falaram que Jairo já havia falecido e é isso. A história de Jairo está relatada lá em João capítulo 11. Mas a história de Lázaro é um pouco mais comprida. Ele ficou alguns dias morto. Aí Jesus mandou tirar a pedra onde estava o túmulo de Jairo e falou, Jairo, levante-se e venha pra cá. Aí Jairo obedeceu, né? Porque Jairo, ele é um cristão, né? Meninas, dá licença. E todo mundo ficou assim, meu Deus, mas Jairo não tinha morrido. E Jairo lá todo pleno, não morri não, gata, eu tô vivíssimo. Mas tem duas vezes que eu gostaria de destacar nessa passagem de João capítulo 11, que é o versículo 25 e o versículo 26. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Ainda que morra, viverá. Gente, esse versículo é maravilhoso porque ainda que o nosso corpo não resista às lutas diárias, até doenças, assassinatos, quem morreu em Cristo viverá. E quando Jesus voltar, o seu parente querido, se você perdeu um pai, uma mãe, amigo, filho ou filha, independentemente de quem você perdeu, se a pessoa tiver aceitado Jesus no último segundo do fôlego de vida, que a pessoa ainda tiver fôlego de vida, ela vai ressurgir, vai ficar tipo, Jesus, eu tô aqui, me leva pro céu. E vai ser uma das sensações mais lindas. No céu a gente vai encontrar parentes, amigos, falecidos, e a gente vai ficar tão feliz em rever todas essas pessoas que no céu vai ser um dia de grande felicidade, um dia de grande festa. Bom, agora eu quero destacar a parte da Marília Mendonça. Como eu já falei no começo do vídeo, a Marília Mendonça morreu muito cedo. Ela era uma cantora de sertanejo e escrevia diversas músicas e cantava diversas músicas que foram hits tanto aqui no Brasil quanto, tenho certeza, em outros países. Bom, e exatamente nesse versículo eu quero destacar sobre ela, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 14, que diz assim, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois de que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Quando a irmã da Marília caiu, parece que ela teve alguns minutos ainda de vida antes dela falecer. E a gente espera, eu espero no fundo do meu coração de que no último momento ela tenha aceitado Jesus, ela tenha se rendido, se humilhado o coração dela para Jesus, para que ela tenha aceitado e que quando ele volta porque ele vai voltar, gente. Jesus pode até tardar no nosso entendimento, mas ele nunca nos abandonou, ele sempre tá com a gente, então ele vai voltar. E Deus queira que quando ele volte, a Marília se ressurja e fique tipo, ai gente, estou aqui de volta, ô sofrência, agora no céu. Brincadeira, não vai ter sofrência não, só vai ter amor e alegria. Então eu espero no fundo do meu coração, tanto como cristã, tanto quando uma... Não, eu não era uma fã, mas eu escutava algumas músicas dela, porque era hit, tá, dá licença. Mas é isso, a gente espera, eu espero de verdade no fundo do meu coração, como eu já falei aqui, que ela tenha aceitado e que em breve, tanto eu quanto você, quando o filho dela, que infelizmente aquela criança vai sentir muita falta da mãe, uma criança, gente, um bebê, imagina a tristeza, que ele deve estar nem entendendo onde é que tá a mamãe dele, mas é isso, e eu espero realmente. E tem mais 2 versículos que eu gostaria de finalizar o vídeo de hoje. O penúltimo versículo que eu gostaria de analisar hoje, que tá lá em Filipenses, capítulo 20 Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 21. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora, ainda mais, eu tenha muita coragem, e assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo, pois em mim viver é Cristo e morrer é lucro.
Esse versículo eu gostaria mais de destacar os cristãos e as pessoas que acreditam, resumindo, os cristãos, de que ainda que você morra, o viver é Cristo e o morrer é lucro, e que cada dia mais a tua vida seja uma constante busca do Senhor. E lembre-se que na tua vida tu pode ser a única pessoa, o único livro, a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Ou seja, as pessoas observam muito a gente, independentemente do lugar, o que a gente está vestindo, o que a gente usa no cabelo, qual maquiagem a gente está usando, a roupa que a gente está, o lugar que a gente está frequentando. Então você como cristão, você como um apreciador da vinda de Jesus, mesmo que você morra, o viver é Cristo e morrer é lucro, seja que nem Paulo, galera. Então sempre, sempre, sempre leve a mensagem de Deus, sempre, sempre, nunca tarda. Seja cada dia, tem uma frase que eu gosto bastante, que eu li, tem no meu livro de religião, na igreja, no colégio adventista, que fala que a cada dia que passa, a cada hora que passa, é um dia, é uma hora e é um minuto a menos para a volta de Jesus. Ou seja, gente, cada dia é um passo para que Jesus venha. E eu creio nisso, que em breve ele vai vir, vai ser uma grande festa e vai ser um dia de muita alegria. O último livro que eu gostaria de destacar agora, eu já vou encerrar aqui o vídeo para não ficar um vídeo muito comprido. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido. Não somente que vocês tenham entendido, mas que vocês tenham guardado essa palavra no coração e que o Espírito Santo possa tocar o coração de vocês. Então, lá em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 4, que diz o seguinte: Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Esse versículo é uma esperança que a gente tem, de que no céu não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter morte, só vai ter alegria e Deus. E Jesus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, toda angústia, todo sofrimento que você tiver tido aqui na terra. Ele vai enxugar os seus olhos e vai falar: filho, filha, não precisa mais chorar, não precisa mais se desesperar, porque eu tô aqui com você. E eu creio nisso, isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma profecia, essa é uma certeza que eu tenho, que eu espero que você também tenha. Então, um beijo, um forte abraço, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo e até mais!